Olá, me chamo Leonardo Colares Castro, sou mestre em Gestão Internacional pela ESPM, doutorando em Administração pela Unicinos e hoje vamos fazer uma breve análise sobre o que é netnografia e como funciona o processo de análise em comunidades online. Primeiro a gente vai categorizar o que é comunidade online e destacar esse processo interativo, deslocalizado e cultural que envolve que a comunidade online está inserida, né, dentro deste contexto que possibilita a criação da cultura cibernética. Em seguida, vamos abordar sobre o que é netnografia, conceitualizá-la, compreender etapas, compreender as diferentes abordagens possíveis e considerar a diferença entre a etnografia e a netnografia. Vamos fazer apenas dar um aparato geral aqui. E, por fim, vou abordar algumas questões a respeito da minha dissertação, mas só que muito mais trazendo para o contexto de estrutura netnográfica como uma forma de exemplificar os processos que envolvem uma netnografia de uma forma mais sintética possível, né? Por fim, vou apresentar as referências e alguns recursos complementares que podem ser utilizados nessa análise, né? nesse processo de aprendizagem. Primeiro, vamos começar com a conceitualização do que é uma comunidade online, né? Aqui, essa definição ela vem muito mais do que eu considero como uma comunidade online a partir de minhas análises e a partir da relação teórica entre diferentes autores que conceitualizam o que pode ser definido como uma comunidade online, né? Então, inicialmente, nós podemos visualizar ela como uma agregação de relacionamentos sociais, ou seja, para ser uma comunidade, inicialmente faz-se necessário que tenham relacionamentos sociais entre entidades, indivíduos ou organizações. E isso aqui é muito interessante porque a gente pode estar falando de filantropia, a gente pode estar falando de uma comunidade que parte a partir de um indivíduo, né, específico, que ele vai criar, por exemplo, uma comunidade crítica a respeito de determinada marca ou a respeito de determinado político, etc., ou a partir de organizações, né, comunidades de marca, ou a gente pode ter todos esses diferentes atores se relacionando em uma comunidade ou outra comunidade, dependendo do interesse e a relevância daquele conteúdo, né, em termos de curtidas, em termos de compartilhamentos, né, em termos de comentários, né, o quanto aquilo vai ser relevante para que outros indivíduos vão também estabelecendo esses relacionamentos sociais. Um pressuposto é que eles compartilhem interesses comuns, né? Então, o interesse comum, às vezes, nem é relacionado à crítica ou à adesão, mas, às vezes, ao objeto que está sendo criticado ou aderido especificamente, né? Então, por vezes, isso vai fazer com que tenha uma polaridade dentro da comunidade online, fazendo com que determinados indivíduos eles passam a criticar aquele objeto que está sendo ali exposto, sendo ele o post, já outros vão defender aquela perspectiva que está sendo compartilhada ali pelo moderador da comunidade, né? Pelo cara que vai gerenciar aquela comunidade. E
isso entra na questão, né, por meio de objetivos específicos dos moderadores, né, eles vão definir os critérios de compartilhamento, os critérios de postagem, o que vai ser postado, o que não vai ser postado, o que vai ser acessado por aquela comunidade e o que não vai ser acessado, o que tem relação com a cultura cibernética daquela comunidade e o que não tem relação com essa cultura, né? E esses objetivos eles estão muito mais relacionados, né? E isso vai muito da contribuição da minha dissertação, de quais interesses estão postados em determinadas plataformas, porque a gente observa no caso de influenciadores, no caso de marcas, né, em todas essas estruturas, comunidades online, né, que estão postas em diferentes plataformas, por vezes Twitter, por vezes Facebook, por vezes Instagram, por vezes grupos no WhatsApp, e que elas tendem a se conversar, mas que por muitas vezes cada uma delas vão ter objetivos muito específicos, né? Então, considerar os objetivos específicos dos moderadores dentro das plataformas se faz necessário também. E um fato é que essa plataforma precisa ser online, né? Precisa estar na internet. Essa agregação de relacionamentos sociais, para ser denominado como comunidade online, precisa ser estabelecido de forma online e geograficamente diversa. Né? Então, aí a gente tem posto a questão da deslocalização da comunidade online, né? Que é um fator que difere ela da comunidade física, justamente pelo fato de que indivíduos de diferentes lugares do mundo, né, de diferentes regiões geográficas, podem estar interagindo ali. Bem, então a gente passa agora, né, por buscar compreender qual que é a evolução teórica do conceito de comunidade online, né? Então, a gente tem um processo expansivo, né? A gente tem um processo que começa muito mais em relação, né? Em interação, à medida que vai adotando uma complexidade maior. Então, inicialmente a gente tem uma noção de reuniões online. Então, mundos virtuais eles surgem com esse conceito, list service entram com esse conceito, e até mesmo redes sociais inicialmente entram com uma ideia muito mais, uma visão muito mais profissional e de reunir para estabelecer debates e comentários sobre determinados temas, né? E esse é o contexto que surge também o bate-papo, né? Então, o que a gente começa a trabalhar aí, né? O envolvimento a partir de agregações sociais com interesses comuns, né? Então, os laços sociais, né? São um critério preponderante para a relação inicial dentro das comunidades online. Com o passar do tempo, a gente vai ver esses laços sociais eles se esvairando cada vez mais para dar lugar, muitas vezes, ao interesse comum em determinados temas, né? E as características comportamentais também, com relação à questão de moderação, né, está muito relacionada às normas morais, né? Então, quais são as normas que vão reger aquela comunidade, né? O que é aceito, o que não é aceito, né? E isso, por consequência, vai gerar uma familiaridade e interesse dos membros em interagir
entre si ou interagir na comunidade, né? Isso é o que a gente vai atestar como a questão de atividade, a questão de relevância da comunidade, definindo ali se ela realmente é um ambiente útil para estudo do fenômeno etnográfico. Certo, então vamos pensar sobre cultura, né? Então, o que é cultura, né? A gente traz aí uma visão bem superficial, direta e curta, né? O que é compartilhado no ambiente online. Mas só que a gente está falando o que é compartilhado especificamente aqui já, né? Porque se a gente falar só, o que é compartilhado no ambiente online, a gente vai estar tratando de uma abordagem muito mais macro. Então a gente vai estar falando muito mais de uma cultura online ou a cultura da internet. Mas quando a gente trata isso do compartilhamento do ambiente online, mas só que especificamente dentro de uma comunidade, a gente vai ter a cultura da comunidade, né? Essa relação, né? Essa relação entre sistemas simbólicos de significado, onde a linguagem é principal, considerando particularidades tecnológicas específicas. Por que essas particularidades tecnológicas específicas? Porque ali está contido justamente os meios pelo qual a cultura vai ser compartilhada, né? Então, para considerar a cultura cibernética dentro de uma comunidade e, por consequência, também, como a gente já tratou lá atrás, considerando a particularidade da plataforma onde essa comunidade está inserida, deve-se considerar a questão tecnológica que envolve essa comunidade. Então, a gente está falando de uma comunidade de monólogos, a gente está falando de uma comunidade puramente textual, a gente está falando de uma comunidade de microblogging, a gente está falando de uma comunidade mista, que a gente pode considerar ali microblogging, a gente pode considerar vídeo, a gente pode considerar imagem, e mesmo que a gente esteja considerando essa comunidade mista aí, como a gente pode dizer entre aspas, qual que é a proporção, qual que é a intensidade entre cada tipo de publicação ocorre, né? E isso vai ser preponderante para a gente identificar como que o consumidor capta a cultura e como que o consumidor, ou o indivíduo, claro, né? Falando consumidor sempre mais do ponto de vista da administração, mas também o indivíduo compartilha a cultura, né? Então isso é relevante, né? São realmente os valores dentro daquela comunidade, né? Como o Levi vai destacar aqui. E quando a gente fala do processo ritualístico, né? Quando a gente fala de ritual, justamente não é o que, mas sim o processo. Então, ali a gente está considerando quais atividades vão envolver aquele processo, gestos, ações, palavras, e uma certa padronização nesse processo pode ser entendido como um ritual, algo que os indivíduos dentro da comunidade associam ou identificam, né, como práticas que devem ser estabelecidas dentro desse processo de interação. Então, eu identifico que eu preciso, assim que eu entro num grupo do Facebook, eu preciso compartilhar a minha foto, eu preciso compartilhar a minha idade, eu preciso compartilhar meu nome para que todos naquele grupo entendam que eu estou entrando naquele grupo, né? Isso é um ritual do ponto de vista processual, mas é uma cultura compreendida, porque é algo que é aprendido, divulgado e assimilado por todos os membros que ali estão
naquela comunidade, né? Então aqui a gente vai definir o que é etnografia, né? Vamos compreender de uma forma conceitual, né? E interessante a gente refletir um pouco da definição do Kozinets, a definição de 2010. A gente traz essa definição porque é a definição que está posta no primeiro livro, né? E a etnografia ela adapta a pesquisa etnográfica ao ambiente online. E aqui é interessante porque ela adapta, não significa que ela é a pesquisa etnográfica no ambiente online. Mas por quê? Isso a gente já vai entender com essa explicação e também com outras explicações ao redor dessa apresentação. Porque o ambiente online ele possui outras características que diferem do ambiente físico. Portanto, ele não pode, a pesquisa etnográfica ela não pode simplesmente, puramente, ser uma cópia da pesquisa etnográfica no ambiente virtual. Ela precisa possuir suas particularidades dentro desse processo analítico, nesse ambiente que é diferente. Então, aqui, o que a gente considera aqui? A deslocalização, né? O fato do ambiente ele não ser um espaço físico onde eu consigo me conectar apenas fisicamente, né? Olhando as pessoas frente a frente, né? E o caráter interativo, ou seja, as relações sociais por meio do envolvimento, né? Esse envolvimento acontecendo por meio online, ele tem uma estrutura diferente do ambiente físico, né? Então, o fato de eu estar conversando, interagindo com alguém e eu não ver as expressões físicas, as expressões faciais, as expressões faciais do indivíduo, me dá um objeto de análise um tanto quanto limitante. Entretanto, esse processo interativo, quando visto em curtidas, quando visto em comentários, me dá ali de forma pura uma foto, uma captura do que vai ser considerado o processo ritualístico e o processo cultural daquela comunidade. E isso é algo que não é possível numa comunidade física, né? Isso só vai ser possível por meio das notas que são feitas pelo pesquisador, pelo etnógrafo. Aqui, claro, as notas também devem ser feitas, mas só que essa captura possibilita que as notas sejam relacionadas a elas. E, por fim, o caráter observacional do ambiente online. Então, a gente trata muito de redes sociais pelo espreitamento. O que a gente define como espreitamento é nada mais, nada menos do que o lurking. O lurking é um contexto online onde indivíduos fazem parte de uma comunidade, mas eles não interagem com a comunidade. A interação ela vai ser feita apenas pelo espreitamento, por observar a comunidade. Isso vai gerar uma interação puramente com o algoritmo da plataforma. Então, isso também cria uma outra característica da análise na comunidade online, que vai ser justamente a observação não participante, né? E aí, seguindo a definição, né? Para estudar e compreender sistemas de significados, que é a cultura cibernética, né? A cybercultura, e ou atividades, né? Os rituais virtuais de um grupo de indivíduos por meio de práticas sociais online. Então, aqui a gente tem muito mais as etapas também, né? Como que funcionam as etapas da pesquisa etnográfica, né? Considerando
as etapas na pesquisa participatória, né, e na não participatória. E aí, claro, a gente considera os dois aspectos, né? Ali onde tem a observação participante e a observação não participante, né? E as etapas elas vão se estruturar entre planejamento e entrada na comunidade, coleta de dados e garantia de interpretações confiáveis, né? E aí isso aí vai ser muito mais, a gente vai fazer uma análise de considerando a relevância dessa comunidade, né? E essa relevância dessa comunidade, ela vai trazer a garantia de que as interpretações sejam ou não confiáveis. Análise de dados e interpretação de resultados, a realização da netnografia ética e a reapresentação e avaliação dos resultados. Então, aqui, quando a gente considera etapas na participatória, todas essas etapas são demandadas. Por quê? Porque ali eu estou interagindo com a comunidade. Quando eu estou interagindo com a comunidade, eu estou fazendo parte da cultura, né? Eu estou modificando a cultura, porque eu estou trazendo o meu olhar de pesquisador para aquele ambiente onde só se contém a cultura de uma forma quase que como uma foto, né? De uma forma visual disponível. Quando a gente está falando da etapa não participatória, né, a gente vai realizar a etnografia ética e vai reapresentar e gerar uma avaliação dos resultados a partir dos comentários dos indivíduos quando a gente estiver tratando de comunidades fechadas. Por quê? Porque comunidades abertas a partir da adesão dos membros das comunidades, né, dos membros que estão acessando as plataformas, as políticas de privacidade das plataformas, a política de privacidade do Facebook, a política de privacidade do Twitter, a política de privacidade do YouTube e de outras diversas plataformas, ali está se pressupondo que o indivíduo, por ter assinalado, aceito as políticas de privacidade, está ciente de que aqueles dados que estão de forma aberta são públicos. Quando nós falamos de comunidades fechadas, né, indivíduos que dentro dessas mesmas comunidades adentram outras comunidades, aí já não. Aí nós não estamos falando sobre isso. Lembrando que lembrando que o WhatsApp é considerado como uma comunidade fechada, né? Então temos que ficar muito atentos a isso na hora de fazermos nossas análises e na hora de definirmos como que será estabelecido os critérios e essas etapas. Bem, então aqui vamos adentrar agora nas particularidades da etnografia e da netnografia. Primeiro, a gente já chegou a comentar sobre algumas coisas relacionadas a isso, né? Agora vamos só algumas coisas reiterar, algumas coisas vamos aprofundar. A etnografia ela permite a compreensão detalhada, sutil de um fenômeno social e que capte, comunique suas qualidades culturais, né? Ela fornece um senso de experiência vivida pelos membros da cultura e como se funciona e como se é comparada a outros grupos, né? Então isso de um ponto de vista de conceito, né? E a diferença da etnografia é muito mais estrutural com relação ao conceito propriamente dito de etnografia, e na etnografia é muito semelhante. Mas aí quando a gente fala a divulgação não, o uso
de informações públicas online, aí sim nós já estamos falando de netnografia. E aí o próprio Kozinets ele vai conceituar, né, no artigo seminal dele de 2002, que a diferença ela é o tempo menor, o menor tempo de escolha, a redução da questão financeira, a transcrição de dados mais simples, né, as notas de campo, e a organização de apresentações pessoais em locais, né? Então, a questão virtual facilita nesse sentido. E aqui entra o destaque, né? A opção de espreitar invisivelmente, né? Ou recuar no tempo para rastrear conversas comuns. Então, essas duas possibilidades e esse espreitamento, ele é nada mais nada menos do que o lurking, né? Ele é essa capacidade que nós temos nas redes sociais, nas comunidades online, nas plataformas online, de simplesmente passar e consumir conteúdo sem curtir na publicação, sem compartilhar ela, sem fazer um reels, sem interagir propriamente de forma mecânica dentro da plataforma. Agora vamos entrar na minha dissertação para a gente passar um pouco sobre como que algumas estruturas são formadas aí, né? Bem, primeiro, o meu objetivo na minha dissertação foi entender o processo de engajamento de marca em uma comunidade online de monólogo esportivo a partir de vlogs patrocinados. E aí, dentro dos objetivos específicos, compreender como vloggers divulgam campanhas patrocinadas, identificar como membros interagem na comunidade a partir dos pontos de contato gerados nas campanhas, analisar como as dimensões e subdimensões do engajamento de marcas são apresentadas pelos membros e por meio de comentários dos vlogs patrocinados. Então, isso é muito interessante porque a questão, aqui a gente consegue, por meio da observação não participante, né, que foi o que eu trabalhei na minha dissertação, a gente consegue capturar tanto um framework teórico que foi nada mais nada menos do que essa parte estrutural de processo, que foi o que eu considerei o ritual dentro da etnografia, e o que é comentado, o que é compartilhado, que é justamente a cultura e como isso está estabelecido dentro da comunidade online, né? Esse contexto mais aberto da pesquisa qualitativa, né? Por aberto, eu quero dizer exploratório, tem suas inúmeras vantagens dentro de uma análise etnográfica, justamente por possibilitar simplesmente uma observação, né? A observação, ela é puramente qualitativa. Então, isso traz essas possibilidades. E aí aqui eu utilizei para a seleção da comunidade, não selecionei uma comunidade específica, adotei diversos critérios para definir quais vídeos seriam considerados os mais relevantes e, respectivamente, os comentários dos vídeos dentro dos inúmeros vídeos que estavam na comunidade online que foi analisada, né? Mas só que dentro do critério de seleção da comunidade em específico, existem esses seis critérios estabelecidos pelo Kozinets, né, que é o quanto elas são relevantes, ativas, interativas, ricas em dados, heterogêneas e substanciais, né? Então, na minha dissertação eu criei, né, claro que não vai dar para exibir porque é muito grande, mas eu criei uma tabela. E aí, nessa tabela,
eu direcionava explicações detalhando o porquê a comunidade era considerada como relevante, o porquê ela era considerada como ativa, porquê interativa, porquê substancial, e isso é o que vai trazer a robustez, né, justamente na seleção da comunidade para que aquele fenômeno seja analisado, né, a relevância da comunidade para analisar aquele fenômeno. Então, né, aqui falando sobre a abordagem aspecto cultural, né, a abordagem foi pesquisa não participativa, como eu já comentei, o aspecto cultural, onde o contexto histórico contempla a história e os desafios do jogador e a vivência histórica do membro na relação do contexto com os jogadores, suas dificuldades, inspiração, habilidade, etc. Ou seja, o contexto cultural, o aspecto cultural que o minha dissertação levou foi uma coisa muito interessante assim, porque primeiro eu estava analisando o processo de engajamento de marca dentro de comunidades de monólogos esportivos, né? E aí, essa comunidade que eu estava tratando especificamente, ela era uma comunidade que ela tinha uma estrutura que me levava a crer que o engajamento de marca ele ocorria de forma natural, né? Porque o patrocínio ele estava literalmente diretamente ligado ao conteúdo produzido pelo influenciador, pelo vlogger. O que eu quero dizer com isso? Para que o conteúdo fosse produzido, ele precisava obrigatoriamente passar pelo patrocinador do vídeo, porque era uma plataforma de divulgação de estatísticas sobre futebol e sobre diversos outros esportes, mas só que a comunidade online tratava sobre futebol. E ali eu estava esperando que o engajamento de marca seria altíssimo. Eu ia analisar qual seria a maior frequência, né? Qual tipo de engajamento, né? Qual tipo de categoria era mais frequente, a fazer uma análise de conteúdo muito mais quantitativa nesse sentido, no sentido de destacar a frequência entre uma e entre outra. Mas só que não foi isso que aconteceu. E ali eu comecei a me perguntar o porquê que isso não tinha acontecido, que o engajamento de marca naquela comunidade, ele não era alto. Na verdade, ele era baixíssimo. E o resultado que a gente chegou foi, né, justamente no contexto histórico, né, que pelo fato de que os dados compartilhados, né, mesmo que fossem estatísticos, tinham por trás a vivência, as dificuldades do jogador, né? Então ali a gente considerava a lesão de Ronaldo, ali a gente considerava também na fala do influencer a infância do Cristiano Ronaldo. Aí ali a gente considerava o quanto um membro da comunidade se assimilava mais com o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, ou o Ronaldinho, ou o Neymar, pelo fato de que ter acompanhado quando era criança, junto com o pai, com a mãe, com a família, ter ido aos estádios ver jogos. Então, todos esses fatores foram preponderantes para que, por um contexto histórico muito mais relacionado à característica emocional, essa conexão emocional fizesse com que os membros da comunidade comentassem sobre o conteúdo, mas só o conteúdo e não sobre a marca. Então isso trouxe uma visão muito interessante sobre esse fenômeno
particularmente, né? E aí aqui a abordagem e aspecto ritualístico, né? Que é justamente a estrutura, né? O que foi feito aqui foi algo semelhante a uma ontologia, né? De conceitos, como eles ocorrem, né? Algo similar a um framework teórico, que a etnografia também possibilita quando é associada com a análise de conteúdo, né? Diversos autores eles atestam a relevância de se utilizar uma etnografia junto com uma análise de conteúdo por esse fator observacional, vai gerar essa relação entre observação, categoria e organização com relação à questão teórica e prática também, né? Então, na minha dissertação, eu também fui organizando nesse sentido, né? Separando as categorias, fui fazendo as análises e o que era descoberto de novo com relação àquelas categorias, né, ligadas à estrutura do vlog, né? Ligadas à questão da expertise, que foi uma das coisas que são consideradas, né? Se o influenciador ele é considerado pelo membro da comunidade como um expert ou se não é considerado como um expert e suas possíveis variações, né? Na dissertação eu também tratei dessa questão dessas variações, né? E de que forma elas implicam na interação, né? A interação, claro, como antecedente do engajamento por uma questão conceitual, porque primeiro o indivíduo ele precisa captar e interagir e ter uma propensão à interação para que depois ele possa efetivamente se engajar, e aí ele vai se engajar do ponto de vista dos mais diversos pontos de vista, né? Se a gente for falar de ponto de vista comportamental, se a gente for falar de outros do ponto de vista cognitivo, né? De qualquer que seja esses, né? E aí depois, se a gente vai estar tratando ali de qual tipo de relação, né, dentro daquela comunidade, como que o conteúdo ele é tratado pelo influenciador, pelo vlogger daquela comunidade. Então, é basicamente isso, né? Espero ter ajudado para você que tem interesse em trabalhar com etnografia, né? Compartilho aqui minha experiência. Aqui estão algumas referências, as referências à minha dissertação, as outras referências do Cosinets e uma do Escobar et al. Que eu usei para trazer um pouco sobre essa questão, né? Acho relevante a gente trazer uma referência que trata sobre a questão da cultura cibernética de um ponto de vista mais antropológico, né, já que é uma área que deriva, a etnografia deriva da antropologia, mas grande parte das referências elas são em marketing e em gestão e negócios, então é relevante também. Eu gostaria de agradecer. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, podem comentar aqui, a gente tira, a gente discute, a gente interage. E também aqui são alguns recursos complementares que podem ser utilizados. A gente tem um artigo recentemente aceito na Remarque, de duas professoras da Federal do Rio de Janeiro, né? Temos o Agentic Ethnography, que é um estudo recente do Cosinets com o Gambetti, que trata sobre essa questão mais do ponto de vista da etnografia como agência, né? Então ele vai trazer mais as estruturas e tal, é muito interessante. Um exemplo mais aplicado ao marketing
e um exemplo mais aplicado à comunidade de consumo, né? E aí é basicamente isso. Espero ter ajudado e tchau.